Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da CEMIG para a divulgação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Antônio Velez. Por favor, pode prosseguir. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Velez, superintendente de Relações com Investidores da CEMIG. Iniciamos agora a transmissão da divulgação dos resultados financeiros referentes ao segundo trimestre de 2020, que conta com a presença do diretor-presidente Reinaldo Passanezi Filho, do diretor de Finanças e Relações com Investidores, Leonardo George de Magalhães, do diretor de Geração e Transmissão, Paulo Mota Henriques, do diretor de Distribuição, Ronaldo Gomes de Abreu, do diretor de Regulação e Jurídico, Eduardo Soares, e do diretor de Participações, Rafael Noda. A transmissão poderá ser acompanhada também através dos telefones 5511-3127-4971 ou nos Estados Unidos através do 1-929-3783-440 e também pelos links disponibilizados em nosso site de RI, ri.cemig.com.br. Para as considerações iniciais, vou passar a palavra para o nosso presidente, Reinaldo Passanezi. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa, agora não mais teleconferência de resultados, né, mas a nosso webcast de resultados do segundo trimestre de 2020. Então, estamos inaugurando aí nessa forma de webcast, inaugurando também com a presença de toda a diretoria. Acho que também é um ponto que eu pedi a todos que nos acompanhassem para mostrar aí, para quem tiver dúvida também, todos os diretores estão presentes. Eu acho que isso é uma coisa importante do ponto de vista da gente dar o máximo de transparência e prestação de contas para o público investidor. Então, estamos aí com o Ronaldo, da distribuição, com o Paulo Mota, da geração, o Dimas, da comercialização, está de férias, mas o Paulo e o Ronaldo podem responder, está o Rafael, de participações societárias, o Eduardo, jurídico regulatório, e, obviamente, o Leonardo. Acho que o primeiro ponto, acho que nós podemos ir para o slide 3, né, por favor. Queria destacar assim, um pouco as principais mensagens. Acho que a principal mensagem talvez seja aí a resiliência da companhia, apesar da pandemia, né? A gente vê aí uma agida recorrente de 2,3 bilhões de reais nesse semestre, é um crescimento de 12% no resultado e para mim, é uma demonstração muito clara da resiliência da companhia a despeito da situação em que estamos vivendo. E é um resultado que acontece em todos os segmentos. Acontece na distribuição, acontece na geração, transmissão, comercialização, holding, né? É um resultado que vale para todos os segmentos, claro que com algumas diferenças, mas todos os segmentos mostrando resiliência, e muito nos orgulha dizer aí que uma parte expressiva desse desempenho, do crescimento do EBITDA, está relacionado aos nossos esforços de melhorar a eficiência operacional da companhia. Então, quase metade do crescimento do EBITDA nesse período decorre dos nossos esforços de otimização e de aumento da eficiência operacional. Acho que esse é o tema que nós queremos continuar seguindo com muito esforço de buscar a eficiência operacional, otimizações permanentes, né? A gente tem aqui, eu vou dar aqui alguns exemplos, assim, até um pouco do ponto de vista de sinalização. Nós estamos concentrando todas as atividades da CEMIG no prédio central, que é o edifício Júlio Soares. Nós vamos sair do edifício Aureliano Chaves até o final de novembro. Nós estamos trazendo a Gasmig
para o edifício sede da CEMIG, nós estamos trazendo a CEMIG, sim, também para o edifício sede. Acho que nós mexemos na diretoria, que agora é Open Office, são todos esforços de integração, de buscar eficiência. Colocamos à venda a aeronave que nós ainda temos, né, está em processo de venda. Acho que são exemplos aí e sinais de aumento de busca da eficiência e temos uma meta bastante ambiciosa de redução aí de 150 milhões esse ano apenas em MSO. Então, acho que essa é a primeira mensagem, uma mensagem de muita resiliência nos resultados da companhia, de crescimento do Lagida recorrente, muito fundado em esforços de otimização. Acho que a segunda grande mensagem a gente vê aí a redução da carga, né? Ainda tem redução da carga, obviamente, efeito da pandemia, mas o que a gente vê é que ela vem decrescendo, né? Ela era 6% no segundo trimestre, agora no primeiro semestre acumula 4%, e importante dizer que já em julho ela já está levemente superior a 2019. Então, assim, a gente vê isso, obviamente, para o conjunto do Sistema Interligado Nacional, né? Vocês acompanham aí o ANS, que faz as divulgações, e a gente vê um comportamento aqui em Minas Gerais, na área da CEMIG, que é praticamente todo o estado de Minas Gerais, muito parecido, e claramente uma recuperação da carga. Então, ainda tem um acumulado, mas essa recuperação da carga é muito importante para o segundo semestre, muito importante para mostrar que, vamos dizer, vamos passar pela pandemia, né, com muita resiliência. Então, primeiro a redução da carga tem sido decrescente, né, já em julho, já inclusive está um pouquinho superior a 2019, e a gente vê isso também nos índices de adimplência, né? A nossa inadimplência, que em abril atingiu aí valores expressivos. Hoje a gente tem um número que a gente usa muito, que é a relação entre arrecadação e faturamento, já muito próximo do que era a meta para o ano. A gente está algo como 1% abaixo dessa meta. Mostra também que a adimplência tem melhorado, fruto até das condições, das políticas públicas que permitem essa recuperação. E, obviamente, temos expectativas muito positivas em relação à provisão, até pelo retorno da política de cortes, né? E por uma série de acordos com devedores comerciais, industriais, poder público, que nós temos aí uma expectativa bastante positiva de que o PCLD tenha um resultado melhor ao longo do ano, seja porque efetivamente volta a política de cortes, já voltamos, né, agora no início de agosto, já voltamos, então estamos entrando em uma fase de mais normalidade na retomada dos cortes, e por uma série de acordos que nós temos trabalhado com devedores comerciais, industriais, poder público. Acredito que a gente vai ter bons resultados, e isso decorre exatamente da flexibilização da resolução do ANEEL, que voltou a permitir a retomada dos cortes. E acho que um tema que eu queria destacar também, acho que até está no slide seguinte, que o potencial que nós vamos ter, tanto em termos de eficiência, quanto em termos de melhora na qualidade da prestação de serviço, com a digitalização. Então, a digitalização efetivamente vai nos permitir, por exemplo, na parte de pagamento de contas, né? Hoje, a parte eletrônica tem crescido bastante, diminuindo muito a dependência de canais mais caros, como são lotéricas e correspondente bancário. Então, acho que claramente aí dá para dizer que a companhia está mostrando a sua resiliência. O pior da pandemia já passou e a gente sai mais fortalecido. Queria comentar também os excelentes resultados na parte de revisão tarifária, né? Acho que isso é um tema muito, muito importante.
perdões aqui. Voltou aqui, perdão. Na parte da revisão tarifária da transmissão, resultados muito positivos. Nós temos aí no balanço 430 milhões. Para nós é muito, muito bom a gente poder comentar que a transmissão é benchmark no setor, né, e que nós tivemos, com isso a gente tem resultado positivo, tanto porque a receita de OIM melhorou, e isso vale desde 2018, pelo fato de que a gente é benchmark, como também pela revisão do CAE e pela revisão da UOC nos reforços e melhorias. Então, transmissão trazendo resultados muito positivos, e destaco que transmissão é um setor importante dentro da CEMIG e precisa ser devidamente avaliado com múltiplos diferentes, para um setor que, para nós, inclusive, diferente de outras empresas, né, o componente de crescimento orgânico, de reforços e melhorias, é muito importante e bastante positivo do ponto de vista de geração de valor para a companhia. Depois, a adesão à conta Covid, né, aqui recebemos, acho que temos um número aí, 1,2 bilhão, agora já de imediato, vai até 1,4 até o final do ano, aí, dependendo, obviamente, da evolução da situação de carga, né, de sobrecontratação do dólar, mas assim, já recebemos 1,2 bi. Somado ao caixa, veja, o nosso caixa em 30/6 eram 3,7 bilhões de reais, mostra a solidez da companhia. Então, você põe a conta Covid, chega a quase 5 bilhões no caixa, e uma dívida líquida de 2 vezes EBITDA, ou 2 vezes Lagida, veja, comparado com 3,2 em 2018, e valores, inclusive, superiores antes. Então, bastante solidez financeira, tanto pela dívida líquida EBITDA, como pelo tema de liquidez mesmo, caixa suficiente para fazer face às nossas obrigações, ao nosso plano de investimento. Acho que podemos ir para o próximo slide 4. Né? Aqui no slide 4, a primeira coisa a comentar sobre a garantia da qualidade da prestação de serviço. Aqui, esse é, obviamente, um ponto absolutamente fundamental para nós, e muito, muito feliz de poder dizer que nós estamos com uma perspectiva muito positiva de ter um DEC esse ano abaixo do limite de 10 horas, né, que é um número recorde para a companhia, o melhor resultado para a companhia. Quando a gente olha aí, o acumulado até junho é 4,97, ou seja, já está nos 6 meses abaixo né, um anualizado abaixo de 2 dígitos. Julho também, acho que foi um número muito positivo. Então, perspectivas muito positivas, e aqui para todos os colaboradores da companhia que estão num esforço imenso, né, de melhorar o DEC, o meu reconhecimento, o meu agradecimento. Acho que esse aqui é um ponto fundamental aí de garantia de uma prestação de um serviço público de máxima qualidade, e alcançar esse número, esse patamar de um DEC inferior a 2 dígitos é motivo de muito orgulho para nós. Segurança e saúde dos colaboradores também é um tema absolutamente fundamental. Quando a gente soma colaboradores próprios e terceiros, a gente tem algo como 22 mil colaboradores, até agora tem 130 casos confirmados, infelizmente 3 fatalidades, mas acho que mostra aí todo o esforço que nós temos feito no sentido de que essas medidas efetivamente têm funcionado. Quase todo o pessoal, obviamente, está operacional, né? Está em campo, então, percentual de contaminação muito, muito baixo, o que garante a qualidade da segurança e a saúde dos nossos colaboradores, do pessoal de apoio próprio e terceiro, e, obviamente, da população de Minas Gerais. Estamos aí retornando gradualmente às atividades a partir da semana que vem. Na parte de relacionamento com clientes, as alternativas digitais,
Aqui, efetivamente, assim, tem um tema que eu acho que tem um potencial muito grande, eu já tinha comentado isso no passado, né? A digitalização é algo que se coloca muito positivo para melhorar o desempenho da companhia. Os canais eletrônicos aumentaram para quase 40%, né? De 28% para quase 40%. É um número expressivo, diminuindo a dependência de lotéricas e correspondentes bancários, e, obviamente, com um efeito em termos de eficiência operacional. E, por fim, o tema de responsabilidade social, confirmamos aí a doação de 5 milhões em equipamentos, né, para todos os hospitais dentro do Estado de Minas, doação essa já devidamente formalizada. Sustentabilidade financeira, acho que acabei de fazer o comentário, aí o caixa confortável, né, e dívida líquida EBITDA na casa de 2 vezes. Eu vou concluir, acho que podemos ir para o slide 5, concluir essas meus comentários iniciais, quer dizer, que a gente tem feito um esforço muito grande de otimização e de eficiência operacional, que mostra exatamente, eu vou resumir, né, a resiliência de um EBITDA recorrente, válido para o conjunto dos setores em que a companhia atua, muito focado em uma melhor gestão do gasto, né? E preservando o programa de investimentos. Então, nosso programa de investimento ainda é um programa bastante ambicioso, de 1 bilhão e 700 esse ano. Essa redução que tem aí é uma redução que não compromete o investimento nesse ciclo, né? De maneira nenhuma. É simplesmente um ajuste durante o ano, até por, às vezes, alguma dificuldade própria de execução, pelo momento que nós estamos vivendo, né, que às vezes a gente sabe que às vezes é mais difícil acessar uma prefeitura, então tem algum atraso momentâneo aí na execução, mas, em geral, o programa de investimento bastante preservado, que mostra um pouco a missão que eu tenho sempre destacado, de estar gerando aí uma prestação de serviço de máxima qualidade, que é o exemplo do DEC, que a gente vai conseguir aí chegar na casa de abaixo de 2 dígitos, a preços competitivos, né? Feito um esforço grande de otimização, então, para que efetivamente permita preços competitivos, e com uma lógica privada de tomada de decisões, e essa lógica privada se reflete nesse esforço de aumento da eficiência e no esforço de colocar investimentos que efetivamente gerem valor para a companhia, né, e efetivamente agreguem aí qualidade na prestação de serviço, e também agreguem a base de remuneração regulatória, a base de ativos da companhia em um projeto de transformação cultural, que a gente aqui internamente chama de novas energias, e que tem um objetivo muito forte de efetivamente trazer resultados e um time vitorioso, um time vencedor, que efetivamente recupera o orgulho de ser CEMIG e de prestar um serviço de máxima qualidade para todos os mineiros. Então, esses são meus comentários iniciais. Vou passar aqui a palavra para o Léo, que segue na apresentação. Estamos aí à disposição na parte de questionamentos aí de Q&A, de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado, Reinaldo. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação no nosso vídeo de apresentação dos resultados do segundo trimestre. Eu vou falar alguns destaques dos resultados do segundo trimestre, depois a gente passa a palavra para o Vélez, que aí ele entra um pouco mais dos números comparativos do trimestre com o trimestre do ano anterior. E eu começo falando do slide número 6, é o slide que fala a respeito dos nossos programas de demissão voluntária. O doutor Reinaldo comentou a respeito do nosso processo de eficiência operacional, que é contínuo. A companhia, nós entendemos que esse processo de redução de custos já apresentou um resultado muito positivo no segundo trimestre. Os nossos custos eles têm caído de forma contínua e a gente entende que esse processo ele pode ser acentuado ainda no segundo trimestre e para o ano de 2021. O nosso programa, e dentre esses fatores que podem ajudar na redução de custos, o programa de demissão voluntária, a gente entende que tem um papel importante
A gente implementou esse programa no segundo trimestre deste ano e a gente teve adesão de quase 400 empregados. E isso, no final das contas, pensando no ano de 2021, com o resultado cheio, vai representar uma redução nos nossos custos de 95 milhões em P. Isso já considerando uma pequena reposição e lógico que isso tem algum efeito de terceirização também, mas é pequeno comparado com o ganho que nós temos da redução do P. Então, a gente entende que essa redução de 95 milhões ela é muito significativa, o retorno é muito rápido, em 8 meses você já recupera praticamente esse custo, e nós entendemos que investindo em eficiência a gente consegue fazer com que esse ganho seja permanente no nosso resultado. No próximo slide, já foi comentado pelo doutor Reinaldo, a adesão à conta Covid, a adesão os recursos já foram recebidos, esse 1 bilhão e 400, praticamente 1 bilhão e 200 já foram recebidos no final de julho, reforçando o nosso caixa, a nossa liquidez, contribuindo para reduzir a nossa alavancagem também, que dá uma condição confortável para a companhia, em condições de passar por esse segundo semestre do ano, numa condição de caixa que nos permite honrar os nossos compromissos, sem ter que fazer novos refinanciamentos de dívida. Então, a gente entende que é uma situação confortável que permite a companhia lidar bem com esse momento da pandemia. Uma outra questão que foi objeto, é o slide número 8, que foi objeto até de comunicado que nós fizemos ao mercado. O nosso reajuste tarifário homologado pela ANEEL foi de 4,27%, com um efeito retroativo a partir de 28 de maio. Nós tivemos alguns recursos administrativos na ANEEL questionando o reajuste, pelo fato da companhia já ter recebido um valor de depósito judicial referente àquela questão que envolve o PASEP e COFINS sobre o ICMS, que nós tivemos êxito na ação, então no caixa do distribuidor é 1 bilhão e 200. A companhia, avaliando a questão, nós entendemos que, até de forma a dar uma contribuição de forma excepcional para a sociedade nesse momento da pandemia, uma ação que inclusive pode reduzir a inadimplência, nós enviamos correspondência à ANEEL com a proposta de que 714 milhões desses 1 bilhão e 200 que nós já recebemos de depósito judicial referente à questão da ação judicial do PIS/PASEP e COFINS, que esse valor de forma antecipada, porque essa questão vai ser discutida pela ANEEL ainda de forma isonômica para todas as distribuidoras do setor mais à frente nos próximos meses, mas de forma antecipada a gente já concorda que 714 milhões desses valores já sejam ressarcidos aos nossos consumidores. E aí é importante destacar que desse 1 bilhão e esses 714 milhões eles estão dentro daquele período de 10 anos que nós entendemos que deveriam ser ressarcidos aos consumidores. O êxito nessa ação, na CEMIG dele, foi de 6 bilhões. Nós entendemos que 2 bilhões é um período anterior a 10 anos e 4 bilhões aproximadamente são um período dentro dos 10 anos que deveriam ser ressarcidos aos consumidores e esses 714 bilhões estão dentro desses 4 bilhões. Então, nós entendemos que isso tem efeitos positivos para a companhia, efeitos positivos para os nossos consumidores. A gente entende que, dessa forma, é uma situação equilibrada, que ela atende a modicidade tarifária e também reconhece o esforço da companhia de ter entrado com essa ação lá em 2008, defendendo o interesse dos consumidores, onde também ela aí está sendo, a gente entende que a companhia também ela merece receber parcela desse valor pela sua eficiência ao lidar com essa questão tributária. Então, essa questão vai ser ainda definida pela ANEEL, pela diretoria da ANEEL, mas essa foi a proposta da companhia. No slide 9, a gente fala um pouco a respeito de inadimplência e perdas. As nossas perdas, hoje estão praticamente 2% acima do que é reconhecido pela ANEEL. Elas hoje estão em 13,66%, e reconhecido pela ANEEL é próximo a 11,5%, 11,45%. E a gente vem implementando uma série de medidas para poder reduzir essas perdas, que vão desde telemedição para os grandes clientes da companhia, o aumento do número de inspeções, e a gente espera que até o final do ano de 2021 a gente consiga praticamente reduzir a zero esse gap de 2% que nós temos hoje em relação ao que é coberto pelas tarifas. É uma questão que a gente vem empreendendo muitos esforços internamente com várias ações, isso a gente entende que perdas para reduzir envolve várias ações da empresa, não é apenas uma ação que
envolve inspeções, envolve telemedição, envolve tecnologia, envolve também ações efetivas, inteligência no processo, e a gente espera que até o final de 2021 nós consigamos reduzir para próximo a zero essas perdas. A inadimplência também sofreu um efeito, já que a gente já imaginava que iria realmente acontecer nesse segundo trimestre, em função até dos efeitos da pandemia sobre o poder econômico das famílias. E aí a provisão para devedores duvidosos ela foi de 199 milhões nesse semestre acumulada, contra 108 milhões no ano passado. E também a gente tem que destacar que os cortes não foram feitos cortes nesse segundo trimestre, isso também, os cortes estão voltando agora, a gente sabe que essa questão de corte ela é sensível no que se refere a lidar com a inadimplência, então os cortes estão voltando agora no mês de agosto, e a gente fez várias campanhas de renegociação de dívidas que envolvem hospitais, clientes de baixa renda, microempresas, justamente para poder reduzir o nível de inadimplência. Uma questão que merece muito destaque também é que a companhia, agora no mês de julho, nós fizemos adesão à lei estadual que permitia a compensação de todas as dívidas com energia elétrica, as dívidas até junho de 2019, que essas dívidas elas sejam recebidas com o ICMS, a gente pode abater o ICMS que a gente paga para o Estado mensalmente, até o final do ano de 2022. Ou seja, então essas dívidas que hoje representam de conta a receber aproximadamente os 220 a 240 milhões, ela vai ser recebida até o final de 2022, e isso já vai permitir a gente, considerando que é uma garantia real, reverter a provisão que a gente tem para devedores duvidosos, que se refere a essa parte dos débitos do Estado de Minas Gerais. Então, apesar da nossa provisão ela ser de 199 milhões até junho, a expectativa nossa é que até o final do ano ela seja no máximo de 170 milhões, justamente porque nós estaremos, nesse segundo trimestre, uma reversão de dívida, de provisão, nesse montante que nós comentamos, entre 220 e 240 milhões, justamente em função desse acordo que foi feito com o governo do Estado. A gente acha que essa é uma boa notícia, isso mostra o esforço da companhia nesse processo de renegociação da dívida com seus clientes, no caso aí, o Estado é que tinha um débito maior, e também e aí, no caso, é importante essa notícia da regularização pelo Estado dessa dívida que estava em atraso. E a gente falando de eficiência, no slide 10, a gente vem falando de qualidade no atendimento, a gente acha que essa é outra boa notícia, que a companhia ela vem sendo mais eficiente operacionalmente, reduzindo custos sem esquecer da qualidade. Isso é comprovado pelos nossos indicadores, o nosso FEC, né, a frequência de interrupções, ela sempre foi muito abaixo do estabelecido pelo regulador e continua muito boa. Os nossos índices, a gente no primeiro semestre teve um índice de 2,28, sendo que estabelecido pelo regulador como limite seria 3,24. E o DEC, a gente tem expectativa também de, esse é o último ano dos 5, a partir do início da concessão, então é um ano importante para a companhia para atender ao DEC, a gente tem expectativa muito favorável que nós vamos atender. E aqui a gente pegou a média dos últimos 12 meses, a gente vê que, comparado com o ano anterior, está praticamente 1 hora com melhor qualidade de atendimento aos nossos consumidores. A gente quer essa é uma boa notícia também. É a primeira vez que a companhia tem um DEC inferior a de 10 horas por ano, né, que é anualizado. Então, a gente entende que isso também demonstra esse compromisso nosso com os seus clientes de modernização da base de ativos, e que com investimentos que acabam tendo como consequência essa melhoria nos indicadores nossos de qualidade. O slide 11 é para mostrar a evolução da carga. A CEMIG, nesse segundo trimestre, ela teve uma redução da carga próxima a 6%. Ela foi uma das menores reduções de carga na comparativa com outros distribuidores do Brasil. A gente conseguiu perceber isso claramente, que mesmo com os efeitos da pandemia, o Vert vai mostrar um pouco mais à frente que a distribuidora nossa conseguiu ter resiliência nos seus resultados. E aqui a gente vê os números até o mês de junho e julho e agosto aqui ainda preliminares. A gente vê que a gente teve uma grande barriga, né, uma grande redução na carga no mês de abril, principalmente, e depois a carga veio voltando em maio e junho, e agora em julho e agosto já até superior ao que se verificou no ano de 2019. Ou seja, uma recuperação de mercado no estado de Minas Gerais realmente muito grande. A carga própria ainda com uma redução,
chegou a encostar 2019 e caiu um pouco, mas de clientes livres, essa bem acima do ano de 2019. Então, a expectativa nossa no segundo semestre, lógico que temos que aguardar mais um pouco, né? Mas se olharmos tendências do gráfico, mostram uma recuperação da carga da CEMIG distribuição em relação ao segundo trimestre, né? E até mesmo em relação ao ano de 2019. No slide 12, a gente comenta um pouco a respeito da revisão tarifária da transmissora. Aí, mais uma vez, o doutor Reinaldo comentou, mas destacar a CEMIG GT com benchmark do setor junto com a CETEP na área de transmissão, ou seja, temos disciplinas nos nossos cursos de transmissão. Aí é importante falar que não tínhamos glosa na nossa revisão tarifária da transmissora, o que já tinha acontecido na revisão tarifária da distribuidora também. Eu acho que isso também é importante mostrar o compliance regulatório da companhia e como que a companhia tem feito investimentos prudentes que são reconhecidos pelo regulador. A gente acha que isso é muito importante quando pensamos na expectativa de receita da CEMIG-T e da CEMIG-D também. E esse é o reposicionamento tarifário de 9,13%. Né? Há uma RAP que foi para 752 em moeda de 2018, praticamente 100 milhões acima da RAP anterior, que era de 640 milhões, que é atualizada para o ano de 2020, próximo a 780 milhões. E em função da atualização dessa RAP, né, da nova especificação dos ativos de transmissão pela ANEEL dentro da base de remuneração regulatória, isso gerou uma diferença entre o que tinha registrado contabilmente e essa nova base homologada pela ANEEL, que gerou um efeito credor no resultado de 430 milhões. E esse efeito, lógico, esse efeito de 430 milhões nesse momento é um efeito não recorrente, não significa entrada do caixa neste momento, mas para o futuro, e esse impacto de 430 milhões vai se reverter na companhia em aumento expressivo na receita da nossa transmissora. E aí, falando um pouco mais da GT agora, da geração, da mesma forma, a gente viu uma recuperação grande na receita da GT, no mês de agosto aqui, chegando a 1.954 gigawatts médios, até superior ao que estava no mês de março. E aí, quando se abre um pouco, a gente vê que os incentivados, ainda com uma carga ainda abaixo de março, a gente vê que nos incentivados nós temos shoppings, nós temos alguns setores que foram mais impactados pela pandemia, que ainda não voltaram, mas os clientes convencionais, a gente vê uma recuperação muito acentuada, uma recuperação que a gente acha bastante relevante, que em níveis superiores até ao que a gente tinha observado no mês de março. E aí, continuando, ou seja, isso cria uma expectativa para o próximo semestre. A gente sabe que o resultado da CEMIG GT nesse trimestre sofreu um pouco em função da queda na demanda, né? A queda na carga dos nossos clientes livres, mas cria uma expectativa muito favorável para o terceiro e quarto trimestre do ano de 2020. Mais uma vez, ressaltando que temos que aguardar um pouco mais como vai se comportar o mercado, os efeitos da pandemia sobre a sociedade brasileira e também sobre o mercado, principalmente de Minas Gerais. E aí, no slide 14, né, nós tivemos uma preocupação muito grande, um plano de ação com os nossos clientes livres, para que a inadimplência não tivesse uma inadimplência grande no setor de geração. E aí nós tivemos a oportunidade de fazer um diferimento de faturas, fizemos várias ações que envolviam diferimento de faturas, diferimento da diferença entre o take e o que foi efetivamente consumido pelos nossos clientes num prazo de até 36 meses. E com isso a gente achou que a gente foi bem sucedido, porque apesar de ter essa postergação de caixa, nós conseguimos fazer com que a inadimplência efetiva na CEMIG GT ela fosse muito baixa. Tanto é que no mês de abril, lógico que a gente mostra o resultado do trimestre, né, nós tivemos uma provisão até maior, mas que foi ter revertida nos meses subsequentes em função do sucesso nosso na negociação dessas faturas em atraso com os nossos clientes. O que a gente acha que é uma boa notícia também. Então, da CEMIG Geração e Transmissão, nós entendemos, mais uma vez, que o resultado um pouco afetado nesse trimestre, no segundo trimestre, mas temos motivos para estarmos otimistas com relação ao segundo semestre do ano de 2020. Passar a palavra para o Vênus agora, para poder fazer análise dos resultados, um pouco mais de detalhes do segundo trimestre do ano de 2020 e também do primeiro semestre, na comparação com o primeiro semestre de 2019. Obrigado, Léo. Bom, eu vou passar então aqui
o resultado do segundo trimestre e depois vou falar um pouco da tendência também do primeiro semestre, tá? Então, no slide de número 16, nós temos aqui alguns comentários que é importante a gente levar em consideração ao longo da apresentação, pois eles explicam também o nosso resultado, tá? Então, no caso da holding, né, nós tivemos a reavaliação do valor de mercado da Light, o que teve um impacto positivo de 475 milhões de reais. Né? Só lembrando, a Light ela está no nosso balanço como ativo disponível para venda, então por esse motivo, e por se tratar de uma empresa listada, né, por esse motivo, a cada trimestre nós temos que fazer a marcação no mercado do valor da nossa participação. Então, nesse caso, tivemos um impacto positivo de 475 milhões que passa pelo nosso resultado, pelo Lagida. Né? No caso da semi-distribuição, nós temos a questão da queda do volume, que o Léo já comentou, o presidente também. Nós tivemos uma queda de 6% no volume de energia distribuída, sendo que o nosso mercado cativo caiu 8% e o transporte de energia caiu 3,5%. No caso do PDVP, que já foi comentado, a despesa alocada para a semi-distribuição, que aqui tem mais pessoas, como todos sabem, né, foi uma despesa de 46 milhões. Sobre o resultado da CEMIG-GT, o principal efeito na redução na receita da CEMIG-GT foi a venda de energia no limite inferior das flexibilidades contratuais. Né? Esse foi o principal efeito. Nós tivemos também a revisão tarifária da transmissão, que já foi comentado, que gerou um efeito positivo no valor da concessão, e, portanto, passou pelo Lagida também de 430 milhões de reais. Com relação ao programa de demissão voluntária, a despesa alocada para a CEMIG-GT foi de 11 milhões. Tá? Nós tivemos também a marcação no mercado do Eurobond, que teve um efeito positivo no segundo trimestre de 20, de 71 milhões, e na hora de comparar com o segundo trimestre de 19, é importante lembrar que lá também nós tivemos um efeito positivo de 558 milhões de reais. Então, aqui nós temos no slide de número 17 a explicação dessa variação da marcação no mercado do Eurobond e dos instrumentos de hedge. Então, aqui no caso, foi justamente o instrumento de hedge que teve uma variação positiva de 487 milhões de reais, enquanto que o valor da dívida, né, a partir do momento em que o real desvaloriza, teve uma variação negativa de 416 milhões, de maneira que o impacto no nosso resultado, o impacto financeiro de 71 milhões positivo. Né? Então, o nosso hedge aí surtindo efeito para proteger a nossa dívida. Passando para o slide 18, nós temos aqui o mercado de energia da semi-distribuição no segundo trimestre de 2020. Como eu havia comentado, nós tivemos uma redução na carga da semi-distribuição de 6%, sendo que o mercado livre, né, a energia transportada do mercado livre, né, da área de concessão da semi-distribuição teve uma queda de 3,5%, enquanto que o mercado cativo teve uma queda de 8%. Né? Quando a gente olha aqui o detalhe da classe de consumo, né, como esperado, nós tivemos uma queda tivemos queda em todas as classes de consumo, com exceção do consumidor residencial, que, como a gente sabe, né, permaneceu mais tempo em casa e não é de espantar ou de surpreender que tem um consumo maior nesse período. Passando para o slide de número 19, nós temos aqui o Lagida e o lucro consolidados, né? E nós estamos fazendo aqui uma análise em função desses efeitos que não são, vamos dizer assim, decorrentes da operação do dia a dia, ou que não são referência para o longo prazo, né? Então, de maneira que a gente fez alguns ajustes, tá? Então, então vou comentar o Lagida e o lucro ajustado daqui para frente, ok? As tabelas estão aqui, estão também no nosso release, né, para quem quiser entender com mais detalhe, mas são todos os efeitos que a gente já conhece, que já foram comentados aqui na apresentação, ok? Então, o nosso Lagida ajustado, ele tem uma redação que eu reputo pequena diante do contexto, de 6,8%, né, partindo de 1 bilhão e 7 milhões de reais no segundo trimestre de 19 para 939 milhões no segundo trimestre de 2020. O lucro líquido, ele teve um aumento de quase 5%, partindo de 415 milhões
para 435 milhões de reais na mesma comparação. Passando aí para o slide número 20, nós temos o Lagida e o lucro da CEMIG-GT, né? A CEMIG-GT, o que nós tínhamos comentado, né, quando a gente desconsidera basicamente a revisão tarifária da transmissora, o Lagida no segundo trimestre de 2020 foi de 341 milhões, uma queda de 33% comparado com o mesmo período do ano passado, e essa queda é em função, tem um pouco de sazonalização, mas é principalmente aquilo que eu tinha comentado. Os nossos consumidores livres, né, eles tiveram uma redução no seu consumo e, portanto, eles foram faturados no limite inferior das flexibilidades contratuais, né, foram faturados no take. Tá? Então, que isso gerou uma redução na nossa receita e a energia que nós tivemos disponível, ela foi vendida no spot a um preço abaixo do preço do contrato, como todos sabem, o PLD nesse período foi bastante baixo, né? De maneira que o lucro líquido no segundo trimestre de 2020 para a CEMIG-GT teve uma redução de 63%, passando de 188 milhões para 70 milhões de reais. A CEMIG Distribuição, por outro lado, né, ela teve, na verdade, um resultado muito bom também diante do contexto. É claro que a gente esperava mais no final do ano passado, mas foi um resultado até superior ao do ano passado, né, passando de 407 milhões, quando a gente tira no ano passado o efeito da ação do PIS/COFINS, para 535 milhões nesse ano, um crescimento de 31%. Né? Isso aí em função também, é importante lembrar, em função também dos nossos esforços de eficiência operacional, né? Que eu vou falar um pouquinho mais de detalhe nos seguintes slides. É a mesma coisa para o lucro, né? O lucro, então, da CEMIG Distribuição, em termos recorrentes, passou de 152 milhões para 285 milhões de reais no segundo trimestre de 2020, um crescimento de mais de 87%. Em termos de custos e despesas operacionais da companhia como um todo, quando a gente olha basicamente o que seria o PMSO, né, aqueles ativos, aquelas despesas mais controláveis, e aqui eu estou tirando provisões também, porque ano passado nós tivemos uma provisão muito grande que afetaria aqui a análise. Uma foi a provisão, só para lembrar, daqueles créditos à Renova, né, de quase 700 milhões de reais. Então, quando a gente olha aqui PMSO, nós temos uma redução de mais de 8% do segundo trimestre de 2019 para o segundo trimestre de 2020, também desconsiderando a despesa do programa de demissão voluntária que a gente já tinha comentado. Então, uma redução aí de mais de 70 milhões de reais. É importante ressaltar também, aqui no slide 22 que eu estou, né, é importante ressaltar também que do orçamento que nós tínhamos originalmente para 2020, nós ainda fizemos uma redução para esse ano de 150 milhões de reais em contratos de materiais e serviços que está sendo já observado a partir do segundo trimestre. Tá? No slide de número 23, né, eu estou falando aqui, os números basicamente são os mesmos efeitos, mas com os números aqui que afetaram o primeiro semestre de 2020 e que ajudam na análise com o primeiro semestre de 2019, ok? Então, no primeiro semestre, o efeito da revelação ao mercado da Light foi uma redução de 134 milhões de reais, né? Tivemos também a reavaliação ao valor justo de Centro-Oeste, uma linha de transmissão, foram 52 milhões de reais positivos. No caso da CEMIG Distribuição, nós tivemos uma queda no volume de energia no semestre de 4%, o mercado cativo caiu 6% e o transporte ele teve uma queda de 1,3%. Tivemos, então, a despesa de 46 milhões referente ao programa de demissão voluntária e tivemos também um aumento de 91 milhões na provisão na PCLD, de liquidação duvidosa. No caso da CEMIG-GT, nós tivemos o resultado, foi afetado, como eu falei, em função da flexibilidade contratual, né? O cliente consumiu no limite inferior da flexibilidade. Tivemos também a revisão tarifária, o PDV, e no caso da marcação mercado do Eurobond, nós tivemos um efeito positivo no primeiro semestre de 2019 de 677 milhões contra um efeito negativo no primeiro semestre de 2020 de 367 milhões.
Passando então para o slide de número 24, o mercado de energia da distribuição no primeiro semestre, ele teve uma redução de 4%, né, no faturado CMID mais transporte, né, sendo que o mercado livre tinha caído 1,3% e o mercado cativo caiu 6%. De novo, quando a gente olha a classe de consumo, a gente vê que a única classe de consumo que teve uma variação positiva, ou que cresceu, né, foi o consumidor residencial, que no período, primeiro semestre de 20 contra o primeiro semestre de 19, subiu quase 3%. No slide 25, o Lagida e o lucro consolidado, a gente observa um crescimento no Lagida ajustado de mais de 12%, né, como o próprio presidente falou no início da sua fala, né, passando de 2 bilhões e 34 milhões de reais no primeiro semestre do ano passado para 2 bilhões e 274 milhões de reais no primeiro semestre deste ano. Da mesma maneira, o lucro líquido, em termos recorrentes, teve um crescimento de 20%, alcançando 1 bilhão e 22 milhões de reais nesse semestre. No slide número 26, o Lagida e o lucro da CEMIG GT, né, o Lagida que, no caso, teve um aumento de 2% quando a gente tira os efeitos não recorrentes, né, passando para 1 bilhão e 26 milhões de reais. E no caso do lucro líquido, teve uma redução de 15,8%, né, em função daquela, principalmente, do efeito do hedge, né, que não foi devidamente compensado por outros efeitos, né. No caso do Lagida e o lucro da distribuição para o semestre, no slide de número 27, continua apresentando um crescimento, né, no caso aqui de quase 13% o Lagida, no primeiro semestre de 2020, alcançando aí 1 bilhão e 29 milhões de reais. A mesma coisa para o lucro apresentou um crescimento de mais de 41%, passando de 340 milhões no primeiro semestre de 2019 para 481 milhões no primeiro semestre de 2020. No slide de número 28, observamos também a mesma tendência de redução de despesas, né, de redução de PMSO que a gente observou no primeiro trimestre, né, de maneira que as nossas despesas operacionais elas caíram 8,2% na comparação com o primeiro semestre do ano passado. No slide número 29, nós temos aqui a comparação da distribuição em termos do regulatório e o realizado, né? Então, em termos de OPEX, entendemos que nós tivemos uma cobertura regulatória de despesa operacional de 1 bilhão e 323 milhões de reais, enquanto que o OPEX realizado ele foi de 1 bilhão e 519 milhões de reais, ou seja, foi 196 milhões maior a cobertura que nós temos, né? Isso se deve principalmente à nossa despesa de pós-emprego, né, que ficou 152 milhões superior à cobertura, e no caso também da PCLD, né, que ficou 152 milhões acima da cobertura nesse primeiro semestre. Okay? E quando a gente observa o Lagida, o EBITDA regulatório contra o Lagida real, né, nós tivemos então um Lagida regulatório que foi coincidência aqui entre o OPEX regulatório e o Lagida regulatório de 1 bilhão e 323 milhões de reais. O OPEX, eu já comentei, o efeito do OPEX, né, que explica 196 milhões de reais, mas também as nossas perdas, ou a descobertura de perdas, que no caso são perdas não técnicas, né, como o Léo já comentou, que gerou também um efeito negativo de 108 milhões de reais, de maneira que o EBITDA que foi realizado foi de 1 bilhão e 25 milhões de reais. Dessa forma, nesse primeiro semestre, o nosso Lagida, infelizmente, ficou 300 milhões abaixo do regulatório. Como o presidente comentou, como, né, o nosso diretor financeiro também comentou, o Leonardo, né, nós estamos fazendo de tudo para enquadrar a nossa distribuidora o mais rápido possível e, claro, superar todas essas metas ou esses patamares regulatórios que temos na companhia, né? Em termos de geração de caixa, nós fizemos aqui um pequeno resumo no slide de número 30 do que é o nosso fluxo de caixa, né? Então, o caixa em dezembro de 2019 foi de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Nós tivemos uma geração de caixa nesse primeiro semestre de 4,2
bilhões de reais. Nesse período também nós aproveitamos, inclusive, para pagar dívidas da ordem de mais de 1 bilhão de reais. Perdão, fizemos investimentos de 700 milhões. De maneira que o caixa em junho, conforme já foi comentado, né, foi um caixa muito robusto, um caixa consolidado de 3,7 bilhões de reais. Isso sem considerar o valor que já foi recebido da conta Covid de 1,2 bi no final de julho. Né? Passando para o seguinte slide, o slide número 31, nós temos aqui o nosso perfil da dívida, né, no caso aqui o consolidado, né, uma dívida muito confortável, né, por onde se olha. Né? Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, o programa de vencimento da nossa dívida, nós temos hoje um prazo médio de 3,8 anos, é claro que gostaríamos de alongar ainda mais, mas no curto prazo, entre 2020 até 2023, os vencimentos são bastante confortáveis e dentro da nossa geração de caixa, né, sem maiores problemas, não só a geração de caixa como a própria posição de caixa. Nós temos essa torre aí em 2024, que é basicamente esse Eurobond, né, que vence no final de 2024. Né? Em termos de dívida líquida, nós tínhamos uma dívida líquida de 12,2 bilhões de reais. Quando a gente considera o RED também, o valor presente do RED, que no fundo é o valor que a gente receberia à vista caso a gente fosse liquidar essa dívida hoje, né? Então é importante considerar, é como se nós tivéssemos uma dívida líquida de 8,9 bilhões de reais. Né? Então, os nossos principais indexadores aí, a gente tem aí que um pouco mais de metade da dívida é o próprio dólar, e o restante da dívida está distribuído quase da mesma maneira entre IPCA, que responde por 24% da dívida, e CDI por 23% da nossa dívida. Lembrando que a nossa dívida em dólar está protegida, como já falamos, né, por meio de instrumentos de hedge transformado em CDI, em 142% do CDI. O nosso custo da dívida também apresenta uma forte redução, né? Desde 2018, por exemplo, o custo nominal da nossa dívida no final de 2018 era de 9,67% e agora, em junho de 2020, o custo da nossa dívida é de 4,3%, muito em função também da redução do CDI. Né? Mas essas dívidas, por exemplo, a dívida em dólar, o bond, que foi redeado para 142% da dívida, 142% do CDI, hoje se tornou uma dívida relativamente barata, especialmente se considerarmos aí qualquer dívida que possa ser adquirida daqui para frente. Né? E como o presidente já comentou, quando a gente observa aqui analisa aqui os indicadores de alavancagem, né? Dívida líquida total sobre Lagida, por exemplo, já de 2 vezes, já em junho, né? Passando de 3,2 vezes no final de 2018 para 2 vezes agora em junho, como nós sabemos, né? Em 16, 17, esses índices estavam muito mais altos. Então, foi uma recuperação bastante rápida da nossa solidez financeira. E também a estrutura de capital, né, medida aí dívida líquida total sobre patrimônio líquido, uma dívida líquida, de 34,5%. Né, também uma estrutura bastante robusta. Passando para o slide 32, já chegando quase no final da nossa apresentação, nós temos aqui os covenants do Eurobond, que talvez são os covenants talvez mais restritivos, né? Então, aqui mostrando, focando basicamente nos covenants em junho, né? Então, dívida líquida sobre Lagida para CEMIG-GT, ele ficou em 2,85 vezes, sendo que o limite desse covenant é de 4,5 vezes. E aqui nós temos toda a conciliação, né, de como foi feito o cálculo, né, toda a transparência de como esse cálculo é feito. E no caso da holding, né, da mesma maneira, o mesmo indicador de dívida líquida sobre Lagida, calculado conforme os ajustes do covenant, ele fica em 2,12 vezes, né, diante do limite de 3,5 vezes, ou seja, bastante confortável. E passando aqui já para o final da nossa apresentação, no slide número 33, eu gostaria aí que todos já guardassem essa data, reservassem essa data, 15 de setembro, né, daqui a um mês basicamente, para participar aqui do nosso 25º Encontro Anual da CNI com o Mercado de Capitais. Vocês sabem que a gente faz esse evento já
todo ano, né, tanto que já está na sua 25ª edição esse ano. Infelizmente, normalmente nós fazemos em maio, infelizmente esse ano não foi possível, em função aí da pandemia, mas não podíamos deixar de fazer, e esse ano nós vamos fazer um evento 100% digital, já estamos preparando esse evento para vocês, e né, esperamos contar com a sua presença. Então, por favor, guardem essa data, 15 de setembro, e esperamos contar com a participação de vocês. Então, era isso que nós tínhamos preparado para explicar, para falar do nosso resultado do segundo trimestre, e vamos agora abrir para perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Por gentileza, aguardem enquanto postamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A primeira pergunta vem de Marcelo Sá, do Itaú. Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas, né? Primeiro, eu queria entender qual que na verdade, são as principais metas que a companhia tem agora, né? O Reinaldo, você entrou há pouco tempo na companhia, né? Eu queria entender o que você tem de principais pontos a endereçar, principais oportunidades que você pode comentar. E daí a outra pergunta que eu queria falar é sobre venda de ativos, né? Acho que isso sempre foi uma pauta relevante para a CEMIG nos últimos anos. Eu queria entender o que vocês planejam fazer esse ano, se eventualmente planejam sair da participação da Light, vender a participação na Taesa. O que vocês podem comentar sobre isso? Obrigado. Bom, Marcelo, obrigado aí pela pergunta. Veja, é verdade que, né, eu cheguei já começa a fazer tempo, entendeu? O tempo está passando. E com essa pandemia já está fazendo 6 meses. Mas veja, a CEMIG é uma grande empresa e, obviamente, sempre teve as suas metas, tá certo? Então, a gente segue o orçamento da companhia e as metas principais estão todas estabelecidas no orçamento de 2020. Tá? Então, o que nós estamos trabalhando? Estamos trabalhando muito no tema do DEC. Esse é o 5º ano da concessão, então a gente tem que, sim ou sim, cumprir os indicadores de DEC, porque é uma cláusula obrigatória de desempenho. Quando eu comentei aí de ser abaixo de 10 horas, é porque é um momento histórico para a companhia conseguir um DEC na casa de um só dígito. E a gente tem trabalhado, eu tenho trabalhado muito do ponto de vista de trazer eficiência operacional, trazer investimentos que agreguem valor para a companhia, que efetivamente sejam rentáveis, e critérios privados de tomada de decisão. Né? Assim, quase sempre eu tenho circulado, a despeito ainda estar na pandemia, tenho tentado circular, conversar com as pessoas. A gente tem trabalhado nesse trio, entendeu? Que é garantir qualidade na prestação de serviço, qualidade na prestação de serviço dentro do DEC, muita coisa positiva em termos de digitalização, em termos de atendimento virtual, né? Assim, estamos trabalhando muito para melhorar o atendimento ao cliente com canais digitais, estamos trabalhando muito do ponto de vista de melhorar a telemedição e de também avançar em automatização de toda a parte do centro de operação, dos despachos. Acho que aqui é uma oportunidade muito grande. Então, assim, os dois grandes vetores do ponto de vista assim, de estrutura inteira são eficiência operacional e digitalização. E temos buscado garantir, preservar o programa de investimentos da companhia. Esse programa de investimentos é grande na área de distribuição, é grande também na área de geração. Estamos pensando em fazer uma chamada pública agora para o crescimento na área de fontes renováveis de até 1 giga. Estamos pensando em crescer, fortalecer a área de geração. A comercialização é muito grande,
Então, obviamente, se a gente aumentar a produção própria, que tem a característica muito positiva de ter o cliente, então, se nós conseguirmos crescer a produção própria, nós temos a vantagem de ter o cliente, e estamos trabalhando no sentido de efetivamente trazer critérios e uma lógica privada em todo o processo decisório da companhia. E quando eu digo lógica privada, eu digo lógica de buscar resultado, de buscar gerar valor, de tratar com muito carinho, com muito amor a companhia, para gerar valor em cada decisão e pensar muito mais e criar essa cultura de que é uma cultura vitoriosa, vencedora, e não uma cultura que justifica simplesmente não cumprir uma meta, mas é uma cultura que gera o resultado. Nós acho que talvez a gente traga aí para o CEMIG Day, eu não sei, mas assim, estamos pensando em efetivamente fazer uma revisão, revisão estratégica que sempre é feita. Provavelmente nós devemos estar trabalhando no sentido de... Porque não adianta só pensar o presente. Isso é o que eu estou falando, são temas muito de presente, mas tem muitos temas de futuro, todo o processo de modernização. Acho que a gente tem tem 8,5 milhões de clientes, isso vale uma fortuna, tá certo? Tem um potencial imenso na distribuição, e tem um potencial imenso pela força da marca, pelo fato de sermos a maior comercializadora. Tudo que você conhece a regulamentação do PL 32, para nós são muitas oportunidades em termos de pressionário, atributo das fontes, separação de lastro, tudo isso, fio. São temas que, para nós, podem gerar muito valor, e a gente tem que estar preparado para esse futuro, e vamos aproveitar para fazer uma revisão estratégica. Esse é um trabalho de um pouco mais de fôlego. Então, assim, no curto prazo, sem dúvida, a gente está mostrando muita resiliência, e os números estão demonstrando isso, e no médio e longo prazo vamos estar trabalhando para realmente poder aproveitar ao máximo esse projeto de modernização e de liberalização do setor. Acho que aí nós vamos ter as vantagens da gente ter uma matriz hidrelétrica forte, né, de ter uma empresa integrada, de ter todos os negócios e de estar do lado do consumidor. O nosso plano de investimentos, eu não sei depois se o Paulo, o Ronaldo quiserem aí completar, e o Rafael também. Nosso plano de investimentos, nosso plano de desinvestimentos segue, obviamente que não, quer dizer, são temas estratégicos e no seu devido momento a gente fará os anúncios, certo? Mas não tem nenhuma modificação em relação ao passado. A gente segue com um programa importante de desinvestimento para melhorar, para gerar capacidade para fazer investimento nas áreas core, que são geração e transmissão. Então, não sei se Paulo, Ronaldo e Rafael quiserem complementar, por favor. Bom, o Marcelo e Paulo, só complementando o que o Reinaldo está falando, temos, de fato, procurando desenvolver projetos que, de fato, agreguem valor, né? A CEMIG tem uma grande tradição na parte de geração na hidrelétrica, então vamos investir agora em novos projetos em fontes, né, diferentes, tais como eólica e solar. Para você ter ideia, mesmo o próprio ativo da companhia, nós temos um pequeno investimento que ocorreu no leilão do ano passado, nós vimos de Poço Fundo, né, ganhamos o leilão, um projeto interessante, está caminhando muito bem. Também temos trabalhado até mesmo com outras alternativas, que vão depender, evidentemente, aí do desenvolvimento do próprio setor, do próprio mercado. Por exemplo, térmicas também temos estudado, caso o mercado evolua, estudo de comum acordo, né, concatenado,
com a comercialização. Eu acho que esse é, sem dúvida nenhuma, um grande diferencial, né? Nós temos uma comercializadora muito forte e, então, queremos ter também suporte do ponto de vista de ativo de geração para que essa comercialização se torne cada vez mais efetiva, mais agregadora de valor, né? E os nossos projetos também, né, possam ser desenvolvidos aí e né, atingir esse nível de desempenho. E no dia a dia, igual os colegas comentaram, a eficiência em si, né? Então, na transmissão, sendo benchmarking, né, na geração, procurando otimizar cada vez mais os nossos processos, né, usando tecnologia. Então, resumidamente, são alguns projetos do dia a dia que nós estamos tocando, né, e tudo muito bem concatenado com as áreas, né, demais áreas da companhia. Obrigado, pessoal. Agora, se me permite, eu lembro que no passado, nos últimos anos, né, como a CEMIG estava com a alavancagem um pouco mais alta, a estratégia que a companhia tomou foi de fazer, na verdade, de comprar energia de players que iriam participar do leilão, e, enfim, o leilão não conseguiu atender a todo mundo, né? Então a CEMIG comprou bastante energia de players que estavam desenvolvendo projetos eólicos e solar, se não me engano, talvez tenha algo como próximo de 1.000 megawatts médios, né? Talvez esse tipo de energia. E aí agora, eu entendo que a ideia da empresa talvez seja investir em projetos próprios, né, como fonte de crescimento. Seria essa a mudança assim, de estratégia da companhia agora para conseguir atender a demanda dos clientes por esse tipo de fonte? Marcelo, eu aqui, assim, do nosso ponto de vista, queremos aproveitar essa possibilidade, o fato de conhecermos o cliente. Tá certo? Eu não vou dizer que é uma mudança de estratégia, assumo que eu cheguei há pouco tempo. Mas, claramente, eu não posso dizer que não estava, acredito até que estivesse. Mas, de qualquer modo, sim, temos que aumentar a capacidade de geração própria. Tem o próprio processo de prorrogação aí das usinas, né, de renovação das usinas, mas tem a vantagem de termos o cliente e, se nós conseguirmos fazer para a produção própria, muito melhor. Tá ótimo, tá claro. E desculpa, só dado que você falou agora da prorrogação das usinas, queria entender se a ideia de vocês era aquele caminho de tentar fazer a privatização das usinas para ter o direito à prorrogação e aí você precisaria de assembleia, ou se vocês acham que existe alguma outra margem para seguir uma outra alternativa? Não, aqui segue as alternativas legais disponíveis. Tá certo? Então, a principal alternativa legal segue a alternativa de renovação das usinas ou através de SPE ou através de alterações na estrutura de capital da holding. Tá? São as alternativas que tem, além do que tem no PLS 232, mas ele depende de ser aprovado. Né? O que existe hoje, de fato, mas a gente tem mais prazo do que outras companhias. Então, acho que para nós, o ponto central agora é acompanhar o processo que as outras empresas provavelmente começarão com elas, mas do ponto de vista de definição da metodologia, de qual é o valor do ponto de outorga, quais as condições, qual é o valor de indenização dos residuais. Tá certo? Acho que o nosso foco agora muito mais seguir e acompanhar essa metodologia do que ter que tomar uma decisão de curto prazo, que, no nosso caso, as concessões vencem um pouco mais para frente. Tá ótimo. Muito obrigado aí, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Rached, de Goldman Sachs. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo call. Duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, dado o cenário de pandemia e piora na economia, como vocês estão vendo a trajetória de perdas comerciais para os próximos anos? Vocês acham que o plano está em implementação, aumento de inspeções, etc., isso vai ser suficiente para fazer frente aos potenciais efeitos diversos de perda? E segundo, em relação ao PMSO, vocês esperam alguma redução ainda para os próximos trimestres? E se sim, quais são as políticas de implementação que gerariam essa economia? Obrigado, pessoal.
Ô, Felipe, eu assumo que eu não consegui ouvir bem as perguntas. Se você puder, não sei se o pessoal conseguiu, mas para mim falhou muito. Eu posso... Deixa eu repetir. Está me ouvindo melhor agora? Então, eu vou passar para o Vélez. Vélez, você quer... Acho que o Vélez... Ô Felipe, tudo bem? Boa tarde. Bom, eu também tive um pouco de dificuldade, mas entendi que a sua pergunta era correlacionada a preço de energia, não é isso? E nossos esforços de MSO. Tá? Então, vou comentar, se ficar alguma coisa pendente, aí você me fala, tá bom? Então, sim, preço de energia, de fato, ele sofreu uma redução, né, especialmente no curto prazo, tá? Né, a gente já estimava ano que vem, no final do ano passado, a gente estimava ano que vem um preço já mais próximo a um preço de longo prazo, né, mais próximo a R$150, mas agora, com a pandemia, né, já não é mais o caso. A gente espera que esse preço de R$150 ele seja atingido em 2022 a 2023, tá? É o preço que a gente está mais ou menos vendo nas negociações, mas é a referência que tem, mas por enquanto não passa de referência, uma vez que também não há tantos contratos sendo assinados, ok? E no curto prazo, o preço ele passe no curto prazo aí de volta de R$110 para esse ano, subindo um pouco ano que vem, tá bom? Em termos de PMSO, foi o que a gente tinha comentado, né? Nós já estamos com esse foco, né? Esse ano, especificamente com relação à pandemia, nós tomamos ainda mais iniciativas, né, que a pandemia nos permitiu tomar, de maneira que esse ano, além da redução que a gente já previa, nós tomamos iniciativas especialmente com relação a materiais e serviços que vão permitir uma redução adicional ao que nós já tínhamos previsto de R$150 milhões, que começa a aparecer no segundo trimestre desse ano, já tem um pouco disso nesse resultado, e vai aparecer um pouco mais agora no segundo trimestre. Ok? Entendi. Continuamos aí analisando e toda qualquer oportunidade, ok? Legal, obrigado. Só voltando rapidamente, vocês estão ouvindo melhor agora, acho que meu fone estava com algum problema aqui. A primeira pergunta, na verdade, era em relação a perdas comerciais, dado o cenário de pandemia e piora na economia, como vocês estão vendo a trajetória de perdas nos próximos anos? Se vocês acham que as políticas que estão em implementação, de aumento de inspeções, etc., só vão ser o suficiente para fazer frente aos potenciais efeitos adversos em perdas? Acho que essa resposta seria comigo, né? Ronaldo Gomes, diretor da CEMIG Distribuição. Em relação a perdas, nós concluímos no final do ano passado um grande diagnóstico estrutural das perdas e essa seria uma atuação nossa de última milha, né? Nós já falamos fortemente aí na questão dos investimentos, a questão da aceitação desses investimentos na revisão tarifária, trabalhando na questão do DEC. Esse ano estamos cumprindo o DEC de janeiro até julho, mês a mês e no total. Trabalhamos também a questão da inadimplência, que vinha tendo reduções até o ano passado, tendo impacto da pandemia. E esse diagnóstico de perdas comerciais, diagnóstico estrutural, nos permite ter aqui o valor que está descoberto, decomposto aqui por causa, né? Então, nós temos um plano, né, que está sendo implementado, reconhecemos que temos um problema estrutural e estamos aqui, já começamos a atuação na troca de medidores obsoletos, de maneira que essa ação ela está em linha com o planejado. Temos aí já esse ano um aumento do número de inspeções. Até o mês de junho fizemos a mesma quantidade que fizemos no ano de 2019 como um todo, né? Mas ainda temos um potencial de fazer mais ainda no segundo semestre, né? Então, essas duas ações, elas estão correndo. Uma está em linha, a de troca de medidores obsoletos, e as inspeções, a gente precisa de acabar de mobilizar as equipes para poder fazer mais agora no segundo semestre em relação ao primeiro semestre, né? Temos uma atuação mais sistêmica, estrutural, em ligações clandestinas. Temos todas as ligações clandestinas mapeadas no estado de Minas Gerais, e a maior parte delas, 50%, está na região metropolitana de Belo Horizonte.
Temos também um projeto de AMI, que vamos implantar 330 medições telemedidas e, portanto, com a receita telecontrolada. Já implantamos 20 mil com os medidores que tínhamos. E temos um projeto também de combate à perda comercial com a iluminação pública. Então, a gente entende que este ano nós vamos ter um resultado já mais alavancado positivamente no segundo semestre, no sentido de, em 2021, a gente enquadre as perdas comerciais dentro da cobertura regulatória, retirando aí esses 2% que foram demonstrados lá no slide 9 da apresentação. Ok, Felipe? Legal. Muito obrigado pelas respostas, ficou bem claro, e desculpa aí pela confusão. É isso, estamos à disposição. Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Obrigada. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra aos palestrantes para as considerações finais. Bom, gente, queria só agradecer aí a presença de todos e dizer que nossa área de relações com investidores está absolutamente à disposição e esperamos todos no nosso CEMIG Day. Um abraço e saúde. Até logo. Obrigada. A audioconferência da CEMIG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.